bom? A Paula. Ai, gente, pera aí que eu não vou perder a Lê aqui, não. Pera aí que eu vou chamar ela aqui para falar um pouquinho com nós. Falar um pouquinho da vida com Jesus. Vamos ver se ela atende. Se ela tá podendo falar. Lê, vê se você tá podendo falar. Não tô acreditando, eu tô aqui. Falei, não, eu não tô vendo isso. Ah, você falou oi, eu falei, deixa eu pescar essa Eu tô mulher aqui, gente aqui. de Deus, a minha cara, que dando uma rotada sentada, que eu falei, não, ela não está me chamando. Não, é tudo desse jeito. Eu tava. Eu tava deitada ali, eu falei, gente, eu vou sentar ali, vou escrever um pouco. A hora que eu sentei, eu vi você, que eu falei, vou ver que Cajica tá falando. Ai, como é que você tá? Eu também. Eu tava lavando aqui as pedras de casa. Meu Deus, 3 horas e meia para lavar todas as pedras aqui. Pelo amor, Eu, aquelas VAP, minha mão tá até eu tremendo de tanto imagino, ficar com as VAP. eu Eu tô bem, imagino. Ale, e você? Também, graças a Deus, acompanhando aqui o transbordar. Como você tem graça, né, Gica, para falar sobre o Ministério da Nova Aliança. Eu fico maravilhada de te Ah, ouvir, sem brincadeira, porque bom. flui com muita. Espera, deixa eu pôr no meu. Alô, Ale? Oi, eu tô te escutando, Oi. normal. Você acha. É, eu Oi. não sei se é minha internet de casa, ou eu até mudei pro 4G aqui, mas para mim travou. Eu só escutei assim, Eu que tava você te tá vendo. acompanhando o reset. Eu tô acompanhando. E até te marquei, né? Você viu aquele dia da questão do estudo de Gálatas, porque eu falei, gente, a Gica fala tão assim, com tanta leveza sobre isso, e é muito importante, né? Eu fico maravilhada com o dom do Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo para cada Ah, um de amém. nós, né? E sobre você tem É. sido derramada essa graça de Ah, liberar amém. liberar esse fluir de graça, assim, da nova aliança com leveza, sem estar com regra, porque a gente tem que ter cuidado para não criar uma nova religião, né? A Sim. religião da nova aliança. E você tem, o Espírito Santo tem te dado essa graça. Amém, Aí a Ale. gente fica aqui grudado, você entra aqui, a gente corre atrás. Amém. Gente, para quem não conhece, essa é a Alessandra, ela é de Goiânia. É uma amiga, né, em Jesus, que eu É, ganhei aqui no Instagram. isso. Ela também anuncia as boas novas, Glória a né, a nova Deus. aliança. Então, quem não segue ela, siga, porque vale a pena. Glória Essa a mulher é aquela Deus. mulher que anuncia a nova aliança para do fogo, sabe? Do fogo. do reteté, como dizem. Essa patinha de fogo dos antigos, que o povo Ai, brincava, né? Tinha esse termo. do Tinha esse. sapatinho, né? Sapatinho de Tinha fogo. canelinha de fogo, sei lá, um negócio assim, né? Que o povo falava antigamente. Mas gente, sigam, porque vocês vão ficar maravilhados também com Glória aquilo a que ela Deus. tem postado. É realmente maravilhoso. E Ale, Glória a aquele Deus. post que você fez e me marcou, eu tenho esse livro do Aloysio, já li ele, e eu tenho, como eu tenho um estudo aqui de mulheres em Americana, eu comecei a fazer o estudo de Gálatas com as Que mulheres. E é legal. fenomenal, e eu não perco, não vou perder, gente. Aliás, eu não lembro as datas. Se você lembrar, fala Também aí. não lembro, também não Pro lembro. pessoal, mas Depois. quem não segue, siga o pastor Aloysio. Ele vai iniciar um estudo do livro de Gálatas e eu, particularmente, achei fenomenal o livro dele. É muito bom, porque ele fala da doença de Gálatas, né? E ele vai dizer que essa doença de Gálatas é muito real, o que está sendo vivido hoje dentro das instituições. E o que seria Verdade. essa doença de Gálatas? Né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso, Ale. Do homem tentar se justificar fazendo obras. Então, lá na igreja Verdade. da Galácia, eles estavam tentando voltar às velhas práticas da lei, né? Inclusive a circuncisão, para que eles fossem aceitos e justificados por Deus. Então, Paulo vai combater isso de uma forma muito dura, É né? verdade. Muito dura. E aí ele vai explicando, né? Ah lá, E, e é começa no tão, e é tão forte essa questão que você vê assim que para a igreja de Coríntios, onde tinha o comportamento da igreja de Coríntios, era muito ruim. Então, assim, as pessoas tinham umas práticas muito ruins. E às vezes a gente se apega muito a isso, a comportamento. Então, às vezes, a gente fica muito mais atento
as práticas, ao pecado, aquelas práticas que são condenáveis. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Coríntios, ele não pega tão pesado quanto quando ele escreve para Gálatas, porque ele entende o que é diferente do que a gente entendia, né? Ele entende, aqui a pessoa está até falando, quem é a Luísa, aí você já fala. Tô escrevendo aqui, ó, pastora Luísa Silva. Ele entende que o problema nosso não é tanto a nossa prática de comportamento, mas a origem de onde é que nós estamos. Ou seja, quando nós começamos em Cristo e deixamos a graça para seguirmos, procurar basear a nossa vida naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer na obediência, na desobediência, ou seja, confiamos na nossa justiça própria, Paulo fica claro para ele que é isso que ofende o Espírito Santo. Porque pecado não nos separa mais de Deus, porque o pecado foi resolvido na cruz. Mas a incredulidade, sim, ela ainda nos separa de Deus, né? E ali, quando há aquela manifestação de justiça própria, há uma manifestação de quê? Da insuficiência do sangue, né? É como se eu dissesse, o sangue de Jesus não foi suficiente, então eu preciso complementá-lo. Ou às vezes o meu pecado é tão grave que nem o sangue me cobre. Então, né, tem esse lado também. Então eu falo que Gálatas é muito forte. Sim. E é legal fazer essa comparação com a igreja de Coríntios, né? De Coríntios, porque é assim, quando a gente olha para a igreja, gente, eles tomavam a Santa Ceia para se embriagar. Você Eles vê. comiam pão para matar a fome. Tipo assim, vejam, coisas assim, né? Tava tendo lá na igreja, assim, coisas absurdas, adultério, umas coisas assim absurdas. E Paulo não foi tão firme com eles como foi com a igreja da Galácia. Por quê? Porque ainda lá em Coríntios, Paulo faz o quê? Paulo só vai lembrá-los da natureza deles. Verdade. Paulo vai exortá-los assim, gente, vocês não são mais isso, né? Vocês agora são nova criatura, né? Filhos de Deus. E agora, lá na igreja da Galácia, ele vai ser muito firme. Por quê? Porque eles querem mudar o evangelho. Verdade. Né? Mudar aquilo que Jesus fez. Então, aí, quando eles começam a querer mudar, então Paulo entra com uma firmeza bem firme mesmo, até sendo redundante aqui, né? Para combater. E, inclusive, ele vai falar uma coisa muito forte, né? Que é que se até mesmo ele, ou se até mesmo um anjo aparecesse e pregasse um evangelho diferente daquele que havia sido pregado, fosse amaldiçoado. Então, veja, até ele se coloca naquela posição. Gente, se eu pregar, até mesmo que eu seja amaldiçoado. É verdade. E é fenomenal a história de Paulo, né? Porque eu falo que os discípulos conheceram Jesus em carne, né? Mas Paulo já conheceu Jesus glorificado, ele, né, com toda a obra consumada, porque dizem, né, não está nas escrituras, mas diz os estudiosos que quando Paulo ele é pego lá em Damasco e aí de repente ele é levado 3 anos para fora para viajar, né? E esses 3 anos Paulo fica sumido. Então fala que nesse encontro de 3 anos ele teve encontro pessoal com Jesus. É verdade. Né? Foi quando Jesus ali ensina a nova aliança. E eu acho muito interessante, né? 3 anos, foram 3 anos que ele caminhou com os discípulos, depois 3 anos com Paulo. Eu acho essas coisas... Eu fico tão maravilhada, Gica, com o testemunho de Paulo. Para mim, Paulo é uma expressão, assim, de que... para mim é um testemunho de que realmente a revelação da graça, ela é transformadora. Porque Paulo, primeiro porque aquele evangelho estava oculto até aquele momento. Aquele evangelho estava oculto, o evangelho da graça. Então, o que acontece? E é justamente com Paulo, porque Paulo, ele era totalmente, vamos dizer assim, arraigado na velha aliança, arraigado na lei, porque ele não era só alguém que ouviu falar, ele era alguém que ele dava a própria vida em função daquilo, né? Ele consentia até na morte, como foi de Estevão, em razão do tamanho que aquilo tinha um valor para ele. Aí ele, de repente, só ele e o Espírito Santo, ele tem um encontro com Jesus, ele é cheio do Espírito, e ele passa por uma metanoia, por uma transformação. Só ele e o Espírito, ele não foi ensinado, a não ser pelo Espírito Santo. E aquilo é tão forte
que ele fala assim que tudo que ele tinha de bagagem, tudo que ele tinha de conhecimento, tudo que ele tinha como valor e riqueza, ele tem que fazer uma opção. Não dava mais, não cabia mais, né? Então ele tinha que fazer uma opção do que ele ia fazer com aquilo. Aí ele fala, eu considerei tudo um perda, eu considerei tudo esterco, por causa daquilo que me foi revelado. E aí você vê assim que é tão genuíno, porque ele não foi ensinado por homens. Foi o Espírito, e é tão genuína a revelação dele, que nós hoje vivemos pela revelação que ele recebeu do Espírito. Muito louco. Para mim é a maior testemunha do que é o poder da revelação da graça, o que ela faz conosco. E nós temos escrito, né? Isso, por Paulo, né? Por a gente Paulo. Tem um direcionamento. Agora imagina ele, que o ministério estava oculto, o Cristo em nós estava oculto. Estava oculto. Os discípulos caminharam com Jesus, mas eles não tinham entendido nada do que seria a dobra consumada de Jesus. Inclusive, a maior prova disso é que eles nem entenderam quando Jesus foi para a cruz. Verdade. Né? Tipo assim, eles não conseguiram entender. Tanto é que eu adoro quando tem os discípulos lá no caminho de Emaús, né? Eu acho essa história fenomenal, gente. Ela é riquíssima, essa história. Peguem para ler. E aí, Jesus pede para que eles fiquem em Jerusalém, né? E esses 2 discípulos, eles vão embora, porque já faziam 3 dias que Jesus tinha morrido. Então, os estudiosos colocam que é 3 dias. Ou porque eles não creram que Jesus falou que ressuscitaria, ou porque na religião judaica, em 3 dias a alma sai do corpo. Eles acreditavam uma coisa assim, né? Então, eles estão indo embora, tristes, muito tristes. E quando eles... E Jesus vai atrás deles. E olha só, né? Jesus, ele aparece ali para as mulheres, e depois ele vai atrás desses discípulos, né? E Jesus olha para eles, eles não reconhecem Jesus. Tem uma versão que está escrito assim, que os olhos deles não foram impedidos de vê-lo. Mas quando você lê foram impedidos, parece que é algo espiritual. Como se Jesus tivesse... Mas não era. Mas não é. Porque lá em Marcos, que vai falar do texto, acho que é Marcos, diz que os discípulos não reconheceram Jesus porque Jesus não estava da forma habitual como ele era. Ou seja, ele estava diferente, ele estava com o corpo glorificado, né? Mas também não era um fantasma. É verdade. Então, assim, aí eles não reconheceram Jesus. E aí Jesus pergunta para eles, né? Mas por que vocês estão tristes? E aí eles falam, nossa, mas você é o único que vai para Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Tipo, você tá... Já é o ET, o que é isso? Que mundo você tá? E aí eles começam, então, a falar, existia um profeta, então isso eu acho importantíssimo, porque eles não reconhecem Jesus como Deus nessa hora ainda. Nossa, muito Existia doido. um profeta que fez grandes maravilhas, que fez sinais e prodígios, mas ele foi morto, né? E ele não nos libertou do Império Romano. Por quê? Porque os discípulos caminharam com Jesus e eles não entenderam o que Jesus estava fazendo. Verdade. Eles achavam que Jesus ainda iria libertar na força da espada eles do Império Romano. E Jesus não fez nada disso. Então eles estavam muito decepcionados, né? Nossa, muito doido. Gente, leiam essa história. É muito doida essa história. E aí Jesus então começa a discorrer sobre todos os profetas a partir de Moisés e contar sobre ele. É lindo isso, gente. Então Jesus começa a pegar. Então ele pega Moisés e ele fala assim, sabe lá o que aconteceu em Moisés? Então, ele já estava falando sobre mim. Aí sabe lá o que aconteceu com fulano? Peraí que eu aqui. Voltei. É que eu Continua aí. Ela ia ficar me ligando. A sogra entrou. Sogra! Daqui a pouco eu te ligo.
E aí, então aí Jesus começa a contar, né, sobre ele desde todos os Uhum. profetas. Até que eu estava prestando atenção nessa história, eles chegam num lugar, né, e Jesus como se demonstra como se ele fosse continuar. E aí os discípulos falam assim: não, fica aqui conosco, passe a noite. Aí Jesus pega o pão, e aí diz o texto. Travou, Ale? Não, pra mim Ah, não, tô te escutando. aí Jesus pega o pão, quando ele pega o pão, repartindo e dando graça, aí nessa hora os olhos são abertos dele, tipo, e me remeteu muito à Santa Ceia isso, né? Assim, a forma como Jesus fez. E aí eles então, tipo, falaram assim: gente, né? Não, por acaso. E Jesus some, né? Aí Jesus some Uhum. deles. É, Aí um olha pro outro e fala assim: mas quando ele falava e nos explicava essas coisas, o nossa, nosso muito coração não forte. queimava, né? Então vejam, gente, sempre que vocês receberem uma ministração sobre Jesus, o coração de Coração vai vocês queimar. vai queimar. Não tem como, porque ele é vida e produz vida dentro de É nós. verdade. Não Então tem sempre como. queima, sempre queima. Agora, quando é ministrado morte, que é a lei, o nosso coração não queima, a gente fica naquele, a gente sabe se encolhendo assim, É se é que, verdade. Porque né, vem que a aquele gente começa. temor, né? Vem aquele temor de inadequação, aquele temor de que eu preciso avançar, eu preciso fazer, eu preciso melhorar. A parte sou eu, né? Sim. Eu que preciso, né? E quando você ouve Jesus, Jesus nunca põe essa pressão sobre o homem. Jesus, ele se oferece como um pão, ele se apresenta como um pão, ou seja, como a resposta, como o alimento, como ele é. Então, com Jesus, a diferença entre a lei e a graça é muito nisso, porque a lei, ela coloca assim, Jesus como resposta, mas ele está longe, você trilha uma caminhada para alcançá-lo. E sempre que você se aproxima, eu ouvi isso que tá me vindo à memória agora. Uma vez eu ouvi um grande pregador aqui no Brasil dizendo isso. Ele dizia assim que o sinal de quando você está perto de Jesus, quanto mais você está perto de Jesus, o sinal é que você enxerga mais a sua nudez. E a gente achava isso espiritual naquele tempo. Então, assim, você enxerga mais os seus pecados, você enxerga mais a sua nudez, quanto mais você se aproxima, Uhum. porque ele é santo. Mas esse nunca foi o evangelho. Né? O evangelho é quanto mais você se aproxima, é como se você olhasse a pupila, porque se eu estiver muito próxima de você e eu olhar a sua pupila, eu vou me enxergar, ela vai se tornar para mim um espelho, né? Então, Sim. quanto mais eu me aproximo, eu me vejo nele. Eu o vejo e me vejo nele. E eu não tenho por que fugir. Tanto é que eles disseram, fica conosco, porque se fosse nesse pensamento, que eles vão falar, nossa, vai embora, porque, Você é muito santo. como dizia, né, no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus falou para Moisés, ó, você tira a sandália dos seus pés, porque essa terra é santa. Agora, na nova aliança, ele fala, entra com ousadia, pelo novo e vivo caminho. Você entra porque agora há um sangue que te cobre, há uma pele de cordeiro que te cobre. Então você entra com ousadia, porque é nesse lugar que há transformação. Muda Uau. tudo. Muda Muda tudo, né, Lê? tudo. Gente, Agora, enquanto você falava, Gica, eu hum, pensava nisso, mas tudo é pelo Espírito, porque o Senhor falou assim: olha, tem muita coisa que vocês precisam saber, mas vocês não podem suportar agora. Né? Mas quando vier o Espírito isso é Santo, verdade. né? Porque o Espírito Santo, ele só faz uma coisa, ele glorifica Jesus. E a nova natureza nos deu essa habilidade de, pelo Espírito, discernir Jesus. Porque ninguém Sim. discerne Jesus na carne, ninguém discerne Jesus na letra, mas se discerne Jesus pelo Espírito Santo. É o único modo, não tem outro jeito. É verdade. E sabe, Elê, isso é muito importante o que você está falando, porque assim, o espírito, né? Ele vem, quando a gente lê lá em, acho que é João mesmo, gente, eu sou péssima de endereço, que o espírito ele nos convence, né? Do pecado, Uhum, da justiça e do juízo, né? Então, essas são as obras do espírito. E tem gente que tá achando que o espírito é o acusador, né? Que o verdade. espírito fica mostrando o pecado,
fica te acusando. Não, por quê? Porque o Espírito só glorifica Jesus. Então, como que o Espírito vai glorificar Jesus? Mostrando aquilo que Jesus fez na cruz por você, né? Por mim e por Verdade. você. Então, essa é a forma de glorificar, essa é a forma do Espírito. Então, quando você sente aquilo lá, assim, do pecado, sabe que você errou e aquilo fica, nossa, Uhum. você pecou, você pecou, você pecou. Gente, isso não é o Espírito. Porque o pecado que o Espírito vem para convencer é o pecado natureza. Na Bíblia nós temos dois tipos de pecado. O pecado hamartia, do original, que é a natureza, e o Uhum. paraptoma, que são as obras os desvios de justiça, Uhum. né? Então, quando a gente aceita Jesus, o Espírito nos convence do pecado. Qual é o pecado que o Espírito está nos convencendo? Do pecado de que nós não podemos viver sem Jesus, de que nós estamos mortos sem Jesus e que nós precisamos receber Jesus em nosso coração. Então, o Espírito nos convenceu disso. A gente olha para nós, a gente vê e fala, uau, eu sou um pecador, eu preciso agora receber Jesus para que a minha Uhum. natureza seja transformada. Então, o Espírito me convenceu desse pecado, da natureza. É verdade. Agora, o Espírito, ele vai me convencer o quê? Da justiça. E o que é o ensino da justiça? O Espírito vai sempre tentar me convencer, tentar não, ele vai me Uhum. convencer de que Cristo é a minha justiça, né? De que mesmo Amém. se eu pecar, mesmo se eu errar, mesmo se eu fizer muitas coisas boas, Cristo é a minha justiça. Deus não lida comigo sem Jesus. Verdade. Deus olha para mim através de Jesus, sempre. Então a minha justiça é Cristo. Eu só sou justa e justificada por causa de Cristo, jamais pelas minhas obras, jamais pelo meu bom comportamento, jamais. E É do verdade. juízo, que ele vai nos convencer de que o mal, o inimigo já está vencido na cruz, né? Então, essas coisas que ele sempre vai nos convencer. Então, assim, os pecados que a gente comete no nosso dia a dia, que são desvios de justiça, Uhum. não é o Espírito que vai ficar nos acusando. O Espírito, na verdade, só vai nos lembrar nessa hora, filha, você pecou, mas você continua sendo amado e você continua sendo justiça de Deus através de Cristo. Então, isso é muito lindo a gente ter esse entendimento. E ter esse entendimento também de natureza pecadora, que ela é excluída quando a gente aceita Jesus, é fundamental nessa nossa caminhada cristã. Você não acha? Total. Nossa, é assim, eu fico maravilhada, porque muda tudo. Tudo muda. Ou seja, você se move a partir de um outro lugar. Essa questão mesmo que você fala do convencimento do pecado, né? Do juízo. Eu fico vendo até o modo, né? Eu que tenho 3 filhos, até o modo como o Espírito lida conosco, porque muitas vezes eu lidava com os erros dos meus filhos, dizendo, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. O modo do Espírito é totalmente diferente. O que ele diz? Olha, você é nova criatura, você é filho, você... Então ele lida conosco não querendo nos levar para um lugar, mas ele lida conosco considerando que nós já estamos num outro lugar. Então ele considera que nós, a nossa nova criatura, ele considera, isso para nós deve ser um sinal, porque quando vem aquele pensamento sobre algum erro, te colocando num outro lugar, ou seja, te colocando, partindo do ponto da sua dignidade, do seu merecimento, de onde você deveria estar, isso jamais tem origem no Espírito. Porque o Espírito, quando ele lida conosco, ele lida a partir da nossa natureza, ou seja, você já é a imagem de Cristo, você já pode, você já tem condição, ou seja, você, como Paulo falava, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele partiu do princípio de quem ele era, né? Não é de quem ele estava tentando se tornar. Então, eu falo assim que essa revelação do Espírito em nós, ela é essencial para que a gente ande num novo lugar. Porque o acusador ainda está aqui. Mas a Sim. palavra de Deus fala que, né, em Apocalipse o Senhor fala, olha, eles os venceram. O venceram por causa do quê? Por causa do sangue. Sangue.
E, né, o sangue que faz qual é o poder do sangue? O sangue é que justificou. O sangue é que inseriu uma nova justiça. Então, eles o venceram por causa do sangue e por causa do testemunho que deram. Porque que testemunho é esse que a gente dá? É o testemunho alinhado com aquilo que nós nos tornamos pelo Espírito, pela obra da cruz. Isso, Ju, que eu tenho isso como, assim, para mim a base do evangelho é essa. Porque senão nós vamos, como a palavra fala, nós vamos ter a aparência de que está vivo, mas está morto. Porque é essa consciência que nos faz andar em vida. É essa consciência que nos faz realmente viver a vida cristã. Qualquer outra consciência nos faz tentar. Aí a gente decai da graça. Exatamente. E volta para onde. E considerando que também, eu não sei, eu brinquei esses dias, eu não sei nem onde é que nós arrumamos o seguir a lei, porque a lei nunca foi para nós, gentios. Doido isso, né? Mas é por causa do merecimento, né? A gente... É por causa da meritocracia. É da né? meritocracia, né? Então, infelizmente, dentro das instituições existe muito isso, né? Sempre você tem que merecer para chegar. E não só dentro das instituições, né? No mundo é assim, né? Tudo você tem que fazer por merecer, né? Você tem que construir por merecer. Então, né, a gente acabou puxando porque era a forma como o povo hebreu se relacionava com Deus. E naquela época era assim e ponto era final. Assim, né? ponto final. E hoje a gente... Então eu falo, qual é a nossa mensagem hoje? Eu vejo em você muito esse encargo. Eu vejo que o seu chamado, ele não é só para quem ainda não conhece. Eu vejo o seu chamado, Gica, muito semelhante ao chamado do apóstolo Paulo. Em que aspecto? Porque o seu chamado hoje, ele é para dentro da igreja. De que maneira? Dizer aos filhos que eles já são livres. Dizer aos filhos que eles são filhos. Dizer aos filhos que eles são herdeiros. E que agora eles não têm mais que mendigar o pão. Mas agora eles têm direito à mesa. Eles têm direito. E não foi um direito conquistado pelos seus méritos, porque a gente vive buscando ter direito, mas o erro está em que você busca? Você está buscando ter direito baseado em quê? Nos seus atos de justiça? Não, os nossos direitos decorrem do ato de justiça de Cristo. E eu vejo muito o seu chamado assim para dentro da igreja. Né, que é o corpo vivo de Cristo, porque senão essa noiva, ela nunca vai viver em plenitude. É impossível que a noiva, sendo plena, sem a consciência de ser já a noiva, de ser já filho, mas tentando ser o que ela já é. E eu vejo muito isso, que Deus tem levantado nessa última hora, essa questão que eu falo da parábola das 10 virgens, essa noiva. Porque a gente lê aquela parábola, muitas vezes você pensa assim, Jesus vem buscar só 5. Não, o noivo morreu pelas 10. Pelas 10. E o desejo do noivo é levar as 10. Mas tem 10 que estão dormindo, estão sem o óleo, sem o azeite. Eu não sei se você tem esse entendimento. Por quê? Porque elas estão buscando ter esse azeite. E aí o Senhor tem levantado essas 5 virgens para dizer para as outras 5, para dizer, você já é noiva, você tem direito, o noivo quer te buscar também. O noivo também quer que você esteja na primeira vinda, nessa primeira volta de Cristo. O noivo vem para você. E como a forma que Jesus vem, ele não vem buscar uma noiva que está com ótimas obras, ele veio buscar uma noiva que está cheia do azeite. E você está cheia do azeite, é você saber o quanto você é amada, é você saber o quanto você é desejada, é você saber o quanto esse sangue custou, o que é graça para nós, custou um alto preço, né? Então é você e o seu coração se aquecer dessa verdade, a tal ponto que as suas obras, elas ficam secundárias e elas começam a fluir sem esforço, né? Fluir dessa comunhão, flui. Suas obras acompanham, muda tudo. Não tem como, né? Muda tudo, sabe, Elê, isso que você está falando, né? Quando eu entendi realmente a nova aliança, o meu coração queimou pelas pessoas dentro de igreja.
Eu Pessoas que vejo isso em viviam você. como eu vivia. Por isso que eu criei o Uhum, Reset. Pode ver que o uhum, Reset, a renovação de mente que eu anuncio aqui, são para as pessoas que estão dentro de igrejas, uhum. né? Que estão vivendo com, que cresceram já com Jesus, mas que estão mortos, como você falou, que é É o que me verdade. incomodava. Né? Então, assim, o meu coração queima muito nisso. Isso que você... Lógico que eu também anuncio as boas novas para, né, para quem não É é verdade, convertido, óbvio. porque é O bom reino é para demais o também. reino, Jesus veio para todos, para quem receber. Mas isso que você falou das virgens é muito interessante, porque quando você não entende, né, isso mesmo, a obra consumada de Jesus, você tem tanto medo da volta de Jesus e você se comporta Verdade. como aquelas virgens. Você é um displicente, Uhum, porque você tem medo. Mas quando você entende que a obra é dele, né, que ele fez tudo e você só precisa se entregar a isso, se apoderar para a fé, você começa a almejar a vinda do seu é noivo. verdade. Não porque esse mundo tá ruim, porque ele precisa voltar logo, não, mas porque você quer se encontrar com o seu amado, É verdade. né? Então eu lembro, gente, falar de Apocalipse para mim era Era assim, meu terrível. Deus do céu, terrível, porque imaginar que Jesus poderia voltar e eu não tinha certeza da minha salvação, era a pior coisa do mundo. Porque eu falava, meu Deus, se Jesus voltar hoje, será que eu vou pro céu? Será que ele me pega? Ai, meu Deus, será que eu vou pro inferno? Tipo assim, né? E assim, do jeito que eu falo, parece que eu fazia coisas. Não, mas eu... Não, Nada, mas eu não tinha certeza da minha salvação. Era zero. é verdade. Então, tipo, eu creio que quando você recebe mesmo, entende essa nova aliança e você não se relaciona com Deus através do seu merecimento, da sua justiça própria, do seu bom comportamento, o azeite, né, começa a É encher. isso. É isso. Começa a encher e você começa a transbordar para as outras virgens, para as outras, né, pessoas Fazendo que... o despertamento, né? Dizendo para elas, porque é igual muitas vezes eu escutava, às vezes você evangelizar uma pessoa, ela dizia assim, por exemplo, vamos falar, eu lembro muito de ter me ocorrido isso, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar, quando eu. E às vezes, hoje, como noiva, acontece a mesma coisa. É quando eu. E quando você muda a perspectiva e diz a noiva, olha, você já. O Espírito desceu para te adornar. O Espírito está aqui porque você já é noiva. E agora você está num processo com o Espírito Santo. É como Esther ali, né? Naquela alegoria. Ela já, só que diferente dela, porque nós já somos noiva. Eu não estou adornando para um processo de me tornar noiva. Eu Sim. já sou. Então eu permito que o Espírito Santo ele mude a minha consciência, ele imprima em mim quem eu sou, ele me revele. Porque agora o nosso processo é diferente. O processo de transformação, não sei se a Gica concorda com isso. O processo de transformação não é para você se tornar, mas para você crer que você já Você se já tornou é, pelo sangue de sim. Jesus, né? Sim, Porque e é se o muito processo diferente isso. muito, porque se o processo fosse para eu me tornar, então esse processo também anularia a obra da cruz, Sim, e é né? um caminho que você nunca chega ao se Nunca, tornar. Porque nunca. você anda um pouquinho, você alcança algo, mas aí de repente não é o O padrão, suficiente. não, e o padrão vai só subindo. O padrão é altíssimo, o padrão é altíssimo, por isso que só Jesus conseguiu cumprir. Né? Muita gente ainda não consegue entender quando Jesus diz: eu vim para cumprir a lei, não é para cumprir porque ele tinha que cumprir no sentido de, gente, eu vim cumprir a lei porque agora vocês precisam continuar cumprindo. Uhum, Não, eu vim para cumprir a lei porque só eu posso cumprir ela. E eu vou cumprir ela para vocês. é Né? verdade. Então, quando Jesus diz isso, é isso, eu vim para cumprir a lei. Tipo, porque vocês, ninguém pode cumprir, nenhum de vocês, né? É Mas só verdade. eu vou cumprir para que eu seja o sacrifício vivo, né? Então, realmente, entender tudo isso, viver tudo isso, e eu ouvi uma expressão muito, muito linda, até acho que foi do Reinhard, né? Que quando a gente entende que nós já somos a noiva, né? Nós, na verdade, agora a gente só está tecendo o nosso vestido.
Nossa, que lindo! Eu não ouvi ele falar isso, não. Que lindo, é Por quê? Porque verdade. acho que tem lá em Apocalipse, fala que a gente está vestido com linho fino, alguma coisa Uhum, assim, né? E então ele fala que a noiva apaixonada, primeiro que Jesus ele só volta para uma noiva apaixonada. verdade. Então, eu não sei, mas eu, Gica, particularmente, eu vejo muito a relação de Moisés com Jesus na volta. Por exemplo, Uhum, Moisés veio para aquele povo quando aquele povo clamou, verdade. né? E eu creio que Jesus vai voltar quando nós clamarmos, mas não clamarmos assim de Jesus, pelo amor de Deus, volta com Não a estou minha filha. suportando, né? Não. Não estou suportando. Quando nós estivermos apaixonados por ele. É verdade. Porque um noivo não quer casar com uma noiva que não é apaixonada. E, Isso é muito forte, Gica. é, Continua. e, Isso é o, muito e o forte. noivo também não quer encontrar com a noiva feia. E, gente, fala sério. A noiva não é a coisa mais importante da festa? É verdade. Do casamento, a mulher. O que a mulher mais se preocupa? A mulher falou, vou casar. Qual o primeiro É o pensamento? vestido, né? Ponto final. Depois vem as outras coisas, né? Então, assim, quem é mulher A entende. gente sabe. Sabe o que é? Então, Jesus, ele vem para essa noiva apaixonada, né? É E nós verdade. estamos tecendo o nosso vestido. E como a gente tece? Reconhecendo que ele é a nossa justiça, né? E Nossa. deixar ele se aparecer através de nós. Porque as boas obras nos seguirão. E boas obras não é só, gente, ir lá dar comida para o pobre, para o necessitado. Não, não é só isso, as boas obras. É o nosso dia a dia com Jesus, é em tudo. É transparecer Jesus em tudo. E aí nós Verdade. vamos construindo, colocando a pedraria nos nossos vestidos. Oh, meu Deus, que coisa linda. E quando a gente muda esse entendimento de que você não está sendo preparada para ter a possibilidade de entrar, não, você já está dentro. Eu ouvia uma expressão da minha igreja, do pastor que eu congrego, que eu acho muito jóia. Ele fala assim, gente, já vai, só vai quem já foi. E é verdade, ele fala isso, só vai quem já foi. Por quê? Porque quando você tem consciência de quem você isso se torna algo que você se permite, porque muitas vezes a não permissão, muitas vezes não, sempre, ela é nossa, sou eu que não me permito, sou eu que quero acrescentar algo, sou eu que não quero esse vestido que me foi dado, sou eu que não quero esse noivo que me foi dado, sou eu que acho que eu não estou à altura, ou sou eu que... Então, quando eu me permito, quando eu aceito a simplicidade, porque o evangelho ele é simples, apesar de ser profundo, apesar de ser o maior tesouro que um ser humano pode receber na vida, ele é simples para ser acessível para que todos tenham acesso. Tanto é que tem aquela parábola, né, que fala da festa, se eu não me engano, das bodas, que fala que aqueles que eram dignos, eles foram convidados e eles, cada um falava, eu não quero por isso, eu tenho aquilo, cada um deu uma desculpa. E aí ali fala que o rei falou, olha, você vai nos becos, nos prostíbulos, nas ruas, nas praças, você vai para todo lugar e sai convidando, porque aqueles que eram dignos e que foram chamados não quiseram, você convida todos. Aí diz que chegaram na sala do banquete, estavam todos lá, aqueles que eram considerados indignos. Isso para nos mostrar que o que nos torna digno é o chamado do noivo, a escolha do noivo. E ele é que fez a obra, né? E ele é que abriu esse novo caminho. Então é isso que nos faz digno. E a nós nos cabe receber. Agora é loucura. É loucura porque a gente olha para esse noivo, a gente pensa, eu não mereço. A gente precisa tirar, Gica, esse merecimento, né? Esse é o que nos mata, que nos afasta. Esse querer merecer, querer estar pronto, querer fazer jus. Isso não é o caminho do Espírito. Não é o caminho. Não é. O caminho do Espírito é único, é crer e andar no que você crer, se considerar e se comportar de acordo. Eu creio, eu me considero e eu me movo na terra de acordo com quem eu sou. Simples Exatamente. assim. Simples assim, mas é uma guerra às vezes, eu sei que é uma guerra na nossa uma mente, guerra. né? Porque assim, É uma guerra.
é igual, eu vou dar o exemplo, né, de enfermidade. Quando nós pegamos aqui o coronavírus. Quando eu colocava a mão no meu marido, né, e que ele começou a ficar mal primeiro, eu declarava para ele, eu falava assim, lindo, você é sarado. Uhum. Essa é a verdade. Jesus, te agradeço pela cura, te agradeço porque esse vírus não vai prosperar, né, no seu corpo. Então, assim, eu já tenho, nessa situação, o entendimento de que eu posso estar enferma, mas eu não sou Não enferma, eu sou sou enferma. sarada. Isso é Entendeu? Então, forte. não é uma questão de alcançar a minha cura, né? De buscar a minha cura lá na frente pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer. Não, é uma questão de eu olhar para o que Jesus fez há 2000 anos atrás e eu saber que a nova natureza minha me diz que eu sou totalmente sarada. Então, depois do dia que eu fiquei mal e começou uma dor nas costas, assim, nossa, dá uma dor nas costas. E aí começa, né? Seu pulmão tá ruim, vai Vem pro aquela hospital, bombardeio, né? vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ressonância. E aquela coisa, aquela dor que não passava, aquela dor que não passava. E a guerra começa aqui, né? E aí eu falava assim, não, essa não é a minha realidade. A minha realidade é sarada. Pulmão, eu te ordeno, você está em perfeito estado. Porque a minha natureza é de sarada. Cristo está em mim, eu estou nele, nós estamos no Pai, nós participamos Nossa, dessa glória a relação Deus. e não há enfermidade no meu Deus. Então, se não há, some daqui, vaza E daqui. é isso mesmo. Então, mas ficar declarando, porque a mente começa, né, a querer te tirar, roubar a É sua paz, verdade. né? E E- se... Pode falar. essa questão, semana passada, o Espírito Santo falou isso comigo. Foi tão interessante porque eu vivenciei uma situação em que eu fui tentada a olhar para aquela circunstância. Então, no primeiro momento, eu fiquei bem abalada. Aí o Espírito Santo falou comigo uma coisa. Ele falou, olha, a mesma cruz que te deu a vitória e te fez mais que vencedora foi a mesma cruz que derrotou a Satanás. E quando ali Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, o Espírito Santo me lembrou, por muitas vezes você leu isso e você pensou que nunca você pudesse falar a mesma coisa. Por quê? Por causa da sua natureza humana que ainda está em você, você se achava assim, nunca eu vou poder dizer isso, porque sempre eu dou, a gente faz alguma coisa, eu falo outra coisa. E o Senhor falou assim, mas ele não pode tocar em você, porque aquela cruz tirou todo o direito que ele tinha Amém. sobre É isso você. aí. Então, a mesma cruz que tirou o direito, que te colocou num novo lugar, foi a cruz que o derrotou. Mas qual é o acesso hoje que Satanás pode ter a você? Através da sua mente. Ele lança uma circunstância, ou uma circunstância se aparece diante dos seus olhos, e ele sugestiona você a andar como se você não fosse curada, a andar como se você não fosse liberta, a andar como se ele ainda tivesse espaço sobre você. Então, nessa hora, você tem que dar uma resposta. Qual é a sua resposta nessa hora? Porque a depender da sua resposta, ele vai ter espaço na sua vida para te oprimir, né? Para te oprimir, te entristecer, te abater e levar vantagem sobre você. Então, agora é hora de dar uma resposta de quem você é. Porque no meio daquela circunstância, eu estava abatida, assim, olhando e por um momento eu reparei na força do vento. E aí o Espírito Santo ministrou assim imediato. E eu falei, não. É agora. Diga, mas foi tão poderoso. O meu espírito se levantou e eu comecei a ministrar para minha alma, dizer para minha alma quem eu sou, dizer para minha alma quem eu sou, porque nessa hora nós precisamos saber de uma coisa: quem é o sacerdote da sua alma é você, não é a Gica ou o Rainer ou qualquer outra pessoa. Você é o sacerdote da sua alma. É você que tem que, com o auxílio do Espírito Santo, ministrar para sua alma, porque nós Botar ela no lugar dela. Botar ela no lugar. Porque nós temos o auxílio do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não nos deixamos ser auxiliados pelo Espírito e a gente deixa aquela mentira. E a partir do momento que aquela mentira entra, ela não é inócua, ela produz efeito, ela nos oprime, ela nos rouba.
Com certeza, se você não tivesse se levantado no meio dessa enfermidade e tomado essa postura, você teria que lidar com a opressão que aquilo também causaria sobre você. Então, é essa nossa postura de nos levantar e dizer: você não tem lugar em mim, porque isso já foi resolvido na Resolvido cruz. lá na cruz. Né? E ficar firme nesse lugar, como a palavra fala, até que tudo, revestidos da armadura, até que depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis. Porque foi o que aconteceu com você. Você se posicionou em fé e você permaneceu inabalável. Exatamente. É porque a religião ensina muito, né? A teoria da brecha. Uhum. E nos ensina a nós lutarmos contra Satanás. E qual é a nossa luta com Satanás? As nossas boas obras. A gente Verdade. vai vencê-lo se a gente tiver orado, jejuado, lido a Bíblia, tiver pedido perdão pelos pecados. Aí, então, a gente tem autoridade para vencer. Mas isso é uma mentira. E sabe, Elê, é muito interessante você falar isso, porque eu realmente tenho declarado na minha vida, né? Até quando as pessoas dizem ao contrário, eu tenho me levantado bem forte nesse ponto, porque eu já acreditei muito dessa forma que Satanás tinha poder. Uhum. Né? E hoje eu me declaro muito assim, não, na minha vida ele não tem mais poder, na minha vida ele não toca. Porque maior é aquele que está em mim. Verdade. Porque eu realmente tive esse entendimento de qual você ilustrou agora, né? Uhum. E até hoje eu estava arrumando a cozinha, eu gosto muito de ilustração, né? E eu sempre falo para o Espírito Santo, me ilustra aqui, né? Dá uma ilustração para mim, gente, olha só, né? E aí o Espírito Santo me lembrou de Matrix. Uhum. Eu tava conversando com ele sobre isso. Eu tava falando: Jesus, as pessoas não entendem, há muitas pessoas ainda não entendem sobre como Satanás está vencido, né? Eu sei que não é por mal, mas eu sei que é por causa de ensinamentos religiosos, Uhum. né? E elas querem, e eu vejo muitos cristãos ainda colocando a culpa em Satanás, culpa em Jesus. Eu falei assim, mas Satanás, ele não é onipresente. Comecei a pensar, né? Ele não é onipotente. Ele não é, ele é onisciente, onipresente. E onipotente. Então ele não está em todas as horas no mesmo lugar. Tudo bem que eles têm vários demoninhos, mas já, né, para cada um demônio que caiu, ficaram 2 anjos no céu, né? Então, assim, porque caiu 1/3, então é verdade. Essa conta, né? Eu falei assim, as pessoas não entendem isso, né? Então, aí o Espírito Santo falou, me dá uma ilustração, né? Como que eu posso explicar isso para as pessoas? De que as pessoas precisam entender que a batalha está aqui na nossa mente e são as nossas escolhas que vão determinar. E aí eu me lembrei de Matrix, da pílula, né? Quando o cara chega pro cara lá, que eu nem lembro lá, o cara que faz o principal do Matrix, e dá a pílula para ele escolher. Você quer a azul ou a vermelha para entrar no mundo Matrix? E é exatamente isso que acontece nas nossas adversidades. Satanás, ele nos apresenta uma pílula. Exatamente. Mas Jesus está nos apresentando outra. E vai depender das nossas escolhas. Qual Porque receber? Satanás, ele nunca vai poder tocar na nossa vida. Não pode. Então, dependendo daquela que eu escolher, que é a mentira de Satanás, se eu escolher a mentira de Satanás e pegar aquela pílula e ingerir aquilo para dentro de mim, aquilo vai produzir em mim comportamentos ruins. Perfeita a ilustração. É isso. Entendeu? Mesmo. Então, assim, todo mundo fala assim, mas você tá vendo o que Satanás está fazendo na vida? Não é Satanás, gente, são escolhas. Por quê? Porque, assim, o mundo já pertence ao maligno. Então, assim, mas a palavra diz que em nós, ele não toca em nós. É verdade. Mas ele vai nos sugestionar. Entendeu? Isso mesmo. Sempre. Então, aí, gostei, que era a pílula vermelha que eu sei. Isso aí, ilustrou perfeito agora, fechou. Azul é do Cramurão e a vermelha é de Jesus. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Por quê? Até porque é muito fácil a gente jogar a responsabilidade para Deus e para o diabo, sendo que são as nossas escolhas. Como se nós fôssemos marionetes, né? E nós não somos. Nós não somos. Então, se apoderem, gente, dessa verdade, que Satanás não tem poder para tocar na sua vida. Ele não toca, você está protegido, selado pelo sangue de Jesus. A nossa guerra, a nossa batalha espiritual é que mente e coração. Verdade. Né? Porque se ele joga mentira, a sua mente pega, isso desce pro seu coração, gente, aquilo, a palavra de Deus diz que o nosso coração são fontes de vida.
Verdade. né? Nossa, é forte. Então, entrou aquilo, você aceitou a mentira. Vamos pegar exemplo, né? Eu gosto. Satanás lançou a mentira de que meu pulmão estava ruim. Uhum. Eu pego aquela mentira dentro de mim. O que aquilo vai gerar em mim? Medo. Medo. Na Vai hora, começar a imediato. O medo, gente, ele afasta a fé. Ele não só afasta, ele exclui a fé. Se Ele você produz tem medo, tormento, né? Pronto, acabou. tormento, aí vai começar a produzir tormento, aí eu ia ficar naquela, entendeu? E aí começa aquela batalha, e o bicho vai crescendo, É. entendeu? Aí ele cresce, porque aí eu tô dando poder, eu tô dando alimento para ele, Nossa, né? isso é muito forte. E a estratégia de Satanás, Satanás é usurpador, ele não cria nada. Como ele sabe que a fé é uma lei espiritual. Então, o que acontece? A fé é você crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Quando ele lança o seu pulmão está detonado, muitas vezes ele fala até na primeira pessoa, o meu pulmão está detonado, como se aquilo partisse de mim. Então, quando eu recebo aquilo virou uma fé. Quando eu abro a minha boca e eu declaro, é aquela palavra que Jesus fala, ó, se você disser a esse monte, e quando esse disser, a gente pensa que é só o positivo. Não, se você abrir a sua boca para confessar o que ele está dizendo, a palavra diz, se você crer com o coração e você falar, é isso que acontecerá, que se manifestar. Aí a gente vai dizer, não, é que Satanás é poderoso, ou que o inimigo está furioso. Não, nós demos lugar. E eu me lembro, Gica, daquele versículo que tem lá em Eclesiastes, que esse versículo ele mexe muito comigo. Salomão fala assim, eu vi príncipes andando a pé e escravos andando a cavalo. O que ele quis dizer em servos andando a cavalo? Ele quis dizer, trazendo para a nossa realidade hoje. Nós que somos filhos, nós que somos herdeiros, muitas vezes nós damos ouvidos ao usurpador, que é o escravo que se monta num cavalo para dizer que ele é autoridade, que ele pode, ele faz, acontece, que ele tem todo. É como se ele tivesse todo o direito de agir e nós ficássemos como refém aqui só clamando, Senhor, Senhor, Senhor. E aí ali ele fala assim, e os príncipes que deveriam estar a cavalo, ou seja, governando, reinando, eles estão a pé, reféns das circunstâncias, né? E isso tudo é porque nós damos ouvido. Eu sei que às vezes a batalha ela é pesada por quê? Por causa da nossa edificação, ainda, que ainda ela está num processo e ainda, né, de transformação. Então, por isso, nós não podemos negligenciar o Espírito Santo em nós. Sim. Porque é o Espírito Santo que nos edifica. A edificação pessoal, ela é um processo de trabalho conjunto. Meu e do Espírito, eu cooperando com o trabalho do Espírito, eu me permitindo ser edificada pelo Espírito, para que eu não caia mais nessas mentiras, para que de fato eu seja um príncipe andando a cavalo, reinando, né? Reinando em vida. E sabe, e quando eu também entendi tudo isso, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, né? Não lembro. Eu também não sei. Tô aqui. Falar aqui. Né? Mas Efésios 6, da armadura, né? E aí você vê as igrejas, tipo assim, né? Toda hora, vai, pega a armadura, vai lá, vamos nos revestir. Gente, nós já estamos revestidos, só que nós não sabemos o que significa, ou nós não vivemos de acordo com a vontade. Por exemplo, capacete da salvação. Quando você acha que você perde a sua salvação, você tirou o capacete. É verdade. Você tá sem um capacete, aí Satanás entra. E tem arma maior quando você acha que você não tá salvo? Nossa, aí pronto, porque você não tem segurança. Autoridade. Não tem Quando nada. você acha que você perdeu a sua autoridade, com que autoridade você vai virar pro capeta e falar assim, vaza daqui, filho? É isso mesmo. Entendeu? Então, a gente tem que saber o que significa e saber que em Jesus nós já estamos cobertos com essa armadura. Verdade. Não é uma questão de perder a armadura, de ir lá buscar, não, é de saber. Então, o capacete da salvação é saber que eu estou salva, independente das minhas obras. Eu sou salva, Romanos 10:10, porque eu criei e confessei. Coraça da justiça. Eu estou com a coraça da justiça me protegendo porque Cristo é a minha justiça e não as minhas obras.
Verdade. Eu sei que Ele é a minha justiça. Então, quando eu não me comporto bem, eu não estou sem a minha couraça da justiça, eu não estou desprotegida, porque eu sei que quem me protege é a justiça de É Cristo, verdade. né? É O muito escudo da forte. fé. E assim, né? A gente são 7 armas. A gente tem 5 de defesa e 2 de ataque. Uhum. E por que que são mais 5 de defesa e 2 de ataque? Porque realmente a gente precisa combater. Então, o escudo da fé. O escudo da fé, gente, a gente tem que usar ele 24 horas Não por tem como. dia. Como diz, é um lifestyle. Por É um estilo dia. de... Não Porque tem o jeito. Satanás, ele fica lançando os dardos, as mentiras. E a gente vai combater com o quê? Com o escudo da fé. Você é doente. Não, eu sou sarada em Cristo Jesus porque ele levou toda a enfermidade. Você vai para o inferno. Não, não, eu tô salva porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. O seu casamento está falido. Não, não, Uhum. não. Meu casamento está restaurado em Jesus, É né? verdade. E você vai combater sempre com a palavra, né? Então E a é o, gente e é o seu espírito edificado com a verdade no espírito que vai te dar condições de a qualquer momento você não ser pega de surpresa e falar, é como se falasse assim, nossa, eu estou, é como você falou, eu estou, cadê minha armadura? Meu Deus, a batalha chegou aqui e eu estou sem armadura. Se você olhar, se nós olharmos o jeito de Jesus andar na terra, Jesus andava a todo tempo, ele estava pronto. Porque a todo momento ele estava pronto no sentido assim, eu sei quem eu sou e sei o que eu estou fazendo aqui. Quando vinha Satanás, Satanás não pegava de surpresa. Então, nós não precisamos de ficar com foco em Satanás. Esse não é o foco. Porque, sabe, Gica, eu congreguei num lugar em que eu fui ensinada o tempo inteiro, o meu foco era guerrear contra o sim, diabo. eu E com também. isso, era um engano, porque a minha fé nunca estava edificada, porque eu nunca me envolvia com o espírito. Eu me envolvia em combater o diabo naquela... Por fim, era na minha própria força, ficar ali o dia inteiro com aquela guerra. Aquilo me causava um cansaço. Era como se fosse assim, ó, tinha hora que eu dava um golpe nele, tinha hora que ele me dava um golpe. Isso nunca foi projeto de Jesus para as nossas vidas, nunca foi. Nunca E muitas, foi. né, e muitas vezes a gente anda nisso, se não vigiar, se começa a Anda. travar uma guerra diária. E aí você dá força para ele, né? Aí você tá dando, você tá tomando a pílula lá azul Aham. e ele tá ganhando força. E realmente, deixa eu só falar uma coisa aqui para Flávia. Flávia, você não só pode como você deve. Coloque a mão sobre o teu filho, declare que ele é sarado em Jesus. E em nome de Jesus, eu quero aproveitar para, junto aqui com a Lê, com Amém. o corpo de Cristo que Amém. está aqui também, liberar cura sobre o teu filho, declarar que o Amém. cérebro dele vai voltar totalmente à normalidade, que os Amém. Nós neurônios, concordamos. todo o cerebelo, tudo, artérias, veias que fazem parte do cérebro dele seja restaurados em Amém. nome de Jesus. Tá bom? Amém. Declare que ele é sarado. Jesus, nós te agradecemos por tua cruz. Te agradecemos, Senhor, porque é Amém. sobre você. E é porque é sobre você nós temos autoridade para declarar que esta criança está sarada por completo Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós Amém. concordamos com isso. Amém. Eu também, gente, até achava que Satanás era mais forte do que nosso amor por Deus. É verdade. Ai, vai lá, ó, apareceu aqui. Nós temos 1 minuto e 54. Gente, foi Termina aí, muito Gica. bom que live no Eu finalmente, amei isso, amei. viu? Essa surpresa do dia preparada pelo papai. Não, Jesus é lindo demais, gente. Que maravilhoso, Ai, né? Poder falar das coisas de Deus. Obrigada pela participação de todos vocês. Flá, muito obrigada. Viu que você continue aí fluindo mesmo no espírito, como você tem fluído, né? Aí usado o seu Instagram também para anunciar as amém. boas obras. E fala aí com a galera. Gente, um beijo, pode falar. Não, eu agradeço você, Gica, porque eu falo assim, é tão boa essa comunhão, porque isso aqui é um encher do azeite, né? É um transbordar, é um liberar aquilo que está dentro de nós. Então a gente abre a boca e o Espírito Santo flui. Eu fiquei feliz por esse momento, porque eu estava aqui, ó, à toa, agora eu tô aqui cheia não, transbordando aqui, porque ativou, né? Um fogo com o outro fogo e aí vai. Amém, amém. Flávio, vou deixar salva, tá bom? Vou salvar sim. Gente, obrigada. Não perca. Beijo! Amanhã a gente consegue fazer a live de testemunhos aqui da mulherada entrar. Hoje